A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento, Deus tem uma palavra muito forte para a tua vida. Deus tem uma palavra de cura, de milagre, de libertação, de mudança para você que se encontra no momento de dificuldade, para você que pensa e acha que a tua vida não tem mais solução, para você que já perdeu as esperanças, que já está cansado da sua própria vida, essa palavra, ela vai restaurar as tuas forças enquanto ela estiver sendo ensinada para a minha e a tua vida, no nome de Jesus. Eu convido os irmãos e irmãs que puderem nesse momento estar lendo conosco lá no Evangelho de João, capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor, do versículo 1 ao 14, nós vamos fazer uma leitura um pouco expansiva e vamos aprender algumas coisas que Deus, Ele tem colocado em meu coração através desta palavra. João capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Louvado seja Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não tivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito grande, muito conhecido, muito pregado, a ressurreição de Lázaro. E nós vamos aprender algumas coisas através desta leitura que nós lemos, para a glória de Deus.
nós vamos ouvir e ler que estava enfermo um homem chamado Lázaro. E ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai nos falar que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que também tinha enxugado os pés de Jesus com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma coisa, quando nós lemos, nos chama muita atenção, porque Maria acreditava nas promessas de Jesus. Maria passou e teve experiência com Jesus. E Maria, aqui nós vimos que 2 vezes ela se doou para fazer algo para Jesus. Primeiramente, ela tinha ungido o Senhor com unguento. E ela também tinha enxugado os seus cabelos. Enxugado os pés de Jesus com seus cabelos. Então são 2 coisas muito importantes, porque naquela época aquele óleo, aquele unguento era caro. E também não é algo normal, se nós formos olhar para ver na lógica humana, um ser humano enxugar o próprio cabelo nos pés de outro ser humano. É algo que não tem sentido. Só que Maria, ela entregava tudo nas mãos de Jesus. Ela dava o mais precioso da vida dela para Jesus. Ela fazia o melhor para Jesus. Ainda que aos olhos humanos pudesse ser loucura entregar o que é de mais caro e enxugar o cabelo aos pés do Senhor. Então uma coisa nós devemos fazer, por exemplo, de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de maior, nós devemos deixar aos pés de Jesus. Aquilo que é de mais importante para a minha e para a tua vida, nós devemos sacrificar a Deus e mostrar para Deus de que Ele é a única coisa mais importante e mais valiosa do que nós temos. De que Ele é mais importante do que nossos bens. De que Ele é mais importante do que as nossas condições financeiras. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos nessa terra foi Deus que nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E uma forma de gratidão, uma forma de reconhecimento pelo Salvador da nossa alma, daquele que vai nos levar para o céu, se chamado Jesus Cristo de Nazaré, que se chama a Palavra de Deus, é entregar tudo nas mãos dele. É mostrar para ele que esse mundo não tem importância para nós. É mostrar para Jesus que tudo que nós temos e somos é para ele, foi feito para ele. E Maria era assim. Ela fazia o melhor para Jesus, ela entregava o melhor para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos falar que mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer para o Senhor Jesus: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, sendo o próprio Deus, bem sabia de quem era, bem sabia quem estava enfermo. A Bíblia não relata aqui, mas Jesus sabia, porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele sabe de tudo. Então, antes mesmo de você
ter um problema, Ele lá em cima no céu, Ele já sabe. Antes mesmo de você sofrer uma perseguição, lá em cima no céu Ele sabe. Antes mesmo de você sofrer uma calúnia, uma difamação, Ele mesmo lá em cima já sabe. Ninguém precisa falar para Ele, porque Ele é Deus e sabe e contempla todas as coisas ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando as suas irmãs disseram para Jesus: eis que está enfermo aquele que tu amas, quando Jesus ouviu aquilo, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, se chamado Jesus, se chamado a Palavra de Deus, o que nós estamos lendo, seja glorificado por ela. Louvado seja Deus. Então você tem que entender e ter a convicção de que o que você está passando não é para te matar. Porque Deus não permite problemas, Deus não permite situações na vida de nós seres humanos que por natureza já somos falhos e pecadores, para nos matar. Deus, Ele é amor, assim como também Ele é justiça. Então o que você está passando não é para te diminuir. O que você está sofrendo, o que você passou nesse dia, é para a glória de Deus, para que o Filho dele, se chamado Jesus, possa ser glorificado em cima do que você está passando. Meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, creio numa coisa. O livro de Provérbios nos fala que o Senhor, Jesus, Ele fez todas as coisas para o seu próprio fim, e até o ímpio para o dia do mal. Meus irmãos, esse Deus, Ele é tremendo. Ele cria problemas e Ele mesmo é a solução dos problemas. Ele permite a enfermidade e Ele mesmo é a cura da enfermidade. Ele permite a tormenta, Ele permite o sofrimento, porque Ele mesmo é a paz, Ele mesmo é a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se questione, não se pergunte o porquê você está passando. Se você crê nessa palavra, se você crê que o teu problema é para a glória de Deus, Jesus Cristo, Ele vai manifestar o poder dele na tua vida. E vai te mostrar que tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem um objetivo. Tudo que Ele permite tem uma direção. Mas, irmão, como é que você me prova isso dentro da Bíblia? Eclesiastes 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um propósito para cada dificuldade que nós passamos. No momento da tristeza, Deus, Ele te ensina algo. No momento da tristeza, Deus, Ele te prepara para algo. No momento da infelicidade, no momento da angústia, Ele permite para ver a tua reação, para você crer no que Ele pode fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é para a morte que você está passando. Não é para te matar. Não é para nos matar. Porque se nós formos olhar por essa lógica, não haveria ser humano nessa terra para existir. Se os nossos problemas fossem para nos matar, não haveria ser humano, não haveria adulto, não haveria jovem, criança, não haveria ser humano nessa terra que suportaria as dores,
para a morte. Então é por isso que você não foi consumido nesse dia. É por isso que você passou por dificuldades, mas as dificuldades não te consumiu. Porque não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. É para você acreditar na palavra de Deus. É para você confiar no que Deus está falando contigo. Que Ele tem poder para mudar a tua situação. Da tristeza para a felicidade. Da angústia para a alegria. Louvado seja Deus. Então, Lázaro estava enfermo. Aos olhos humanos, Lázaro estava morto. Então, é assim. Quando você olha para um problema e pensa que não tem mais jeito, Deus olha para o problema e diz que é de outro jeito. Aos olhos humanos, Lázaro estava morto. Só que, olha o que a Bíblia fala. Esta enfermidade não é para a morte. Aquilo que você chama de ruína, aquilo que você pensa que é destruição, é para a tua derrota. Para Deus, é apenas um degrau, é apenas uma forma de você compreender que através daquilo você vai subir de nível. Louvado seja o nome do Senhor, que você vai crescer. E quando a Bíblia nos fala que depois Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas que é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, a Bíblia fala: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E isso aqui é muito interessante para a nossa vida, porque se nós formos analisar o texto, nós vamos ver aqui no versículo 3, voltando: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Só que, dando continuidade, a Bíblia fala que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Então, peraí. Na visão do homem, muitas das vezes, nós podemos olhar para o nosso próximo e pensar que Deus, Ele só ama aquele homem, aquela mulher, o nosso próximo. Só que nós vamos ver mais além, porque a Bíblia nos fala que Jesus amava tanto uma como outra, como o outro. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Então, diferente da nossa visão humana, Deus, Ele não ama um ser humano mais do que o outro. Deus, Ele não ama o jovem mais do que o adulto. Deus, Ele não ama o bebê mais do que o jovem. Deus ama todos da mesma maneira. Deus, Ele ama todos da mesma medida. Porque a Bíblia nos fala que o nosso Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O que é acepção? Para Jesus não há maior e nem menor, não há melhor nem pior, não há pequeno nem há grande. Para Jesus, todos nós seres humanos, falhos e pecadores, somos iguais. Todos nós temos o direito de buscar a Ele. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não deixe que ninguém, nada,
venha te fazer pensar que Deus te ama menos. Não é porque você está sofrendo que Deus te ama menos. Não é porque você está chorando, que você está enfermo, que Deus te ama menos. Não. Até porque Deus permite problema na vida de todos, para mostrar que Ele ama a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus me ama, Jesus te ama. Sendo você crente ou não, Deus ele te ama da mesma medida. Deus ele quer te dar a salvação, assim como deu para a minha vida. Assim como Jesus te ama, Jesus também ama os teus parentes. Assim como Jesus quer salvar a tua alma e te levar para o céu, louvado seja Deus, assim também Deus ele quer fazer na vida do teu próximo, na vida dos teus conhecidos, daquelas pessoas que você ama. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o amor de Deus é incompreensível. Muitas das vezes o ser humano ele ama o outro pelo que o outro dá. Muitas das vezes o ser humano ele ama o outro, ele ama a outra pelo simples fato de ter riqueza, de ter bens. Só que Jesus, ele sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, mesmo que você não tenha nada, ele te ama da mesma maneira. Mesmo que você pense que você não tem mais jeito, que para você não há esperança, ele continua te amando. A forma de nós sofrermos, a forma em que nós estamos nesse momento, não muda o amor de Deus. Não muda o simples fato dele querer te libertar do pecado. Não muda o simples fato dele querer te mostrar que a tua vida, ela tem jeito se você crer na palavra dele. Louvado seja Deus. Porque em João 3,16, a Bíblia nos fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia no nome de Jesus, creia no Filho de Deus que as coisas vão melhorar para você. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui no versículo 6, ouvindo Jesus que estava enfermo, aquele homem a qual Jesus amava, assim como Maria e Marta também da mesma medida, Jesus ele ficou ainda 2 dias no mesmo lugar onde ele estava. E aqui nós podemos analisar, mas irmão, por que Jesus, sendo o próprio Deus, somente com uma palavra que ele liberasse aonde ele estava, ele poderia levantar, ele poderia mudar a vida de Lázaro? Por que ele não liberou uma palavra? Por que Jesus, sendo o próprio Deus, com a força do pensamento dele, se ele quisesse, ele poderia mudar a situação de Lázaro, mas ele não mudou, ele quis ficar onde ele estava há 2 dias. Por que ele quis dessa maneira? Louvado seja Deus. É porque Deus, ele sabe o tempo certo de fazer as coisas. Às vezes você pensa no momento de dor, de tristeza, que já passou da hora de você parar de sofrer. Às vezes você está há mais de 2, 3 dias sofrendo e pensa que você já sofreu demais. Mas meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele sabe o tempo certo de entrar com providência na nossa vida. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa mente não é a mente de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque Deus é perfeito. Deus não erra.
diferente de nós, seres humanos. Somos imperfeitos e erramos continuamente, minuto após minutos, segundo após segundo, nós erramos. Então Deus, ele não vê como me vê. Talvez você possa estar um mês, talvez você possa estar 10 anos, 20 anos vivendo a mesma situação. Talvez você possa pensar que já passou do momento da vitória chegar na tua vida. Mas no nome de Jesus eu falo para a tua vida. Se Deus ainda não fez a obra na tua vida, se Deus ainda não liberou a cura, a mudança de vida, você tem que crer que a vontade dele é que vai reinar. Você tem que crer que Deus, ele sabe o tempo certo de mudar a tua vida. Então não questione. É difícil, mas nós temos que lutar. Não dê ouvido a vozes negativas, a pensamentos negativos que a tua vida não vai mudar. Você tem que ter aquela fé genuína. Poxa, se Deus na vida de Lázaro sabia que ele estava morto há dias e ele ainda ficou mais 2 dias sem curar, é porque Deus sabia do tempo certo. Então não é diferente na minha vida. Eu estou há 15 anos vivendo a mesma situação, mas eu creio que no tempo certo de Deus a minha vida vai mudar. Eu creio que no tempo determinado por Deus, a situação difícil da minha vida, ela vai melhorar. Você tem que pensar assim, porque assim o diabo, ele não bota dúvida na tua mente, dizendo que você não tem mais jeito. Porque assim os demônios não conseguem te levar para o lado da escuridão, porque lá no fundo do teu coração sempre vai gritar a voz da fé, que a tua hora ela vai chegar. Não importa quanto tempo, não importa quantos dias, mas a tua hora vai chegar, assim como chegou na vida de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, nós vamos ver que Jesus, ele ouviu que aquela pessoa, aquele homem que ele amava, estava enfermo. Ele ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Aí depois, os seus discípulos Depois ele disse para os seus discípulos, louvado seja Deus, vamos outra vez para a Judéia. Aí que os discípulos falaram, disse-lhe os discípulos, Rabi, que significa mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá. Então Jesus, a própria Bíblia está falando aqui, que os judeus queriam apedrejar ele na Judéia. Só que Jesus tinha que voltar para lá para concluir a obra na vida de Lázaro. E os seus discípulos questionaram, poxa mestre, os judeus queriam te apedrejar e você ainda vai voltar para lá para ser apedrejado no pensamento dos discípulos? E Jesus disse, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, vamos ter com ele. Então, uma coisa muito interessante, Jesus, ele é o bom pastor, ele é o pastor dos pastores. Ele veio cuidar do rebanho, ele veio buscar e salvar as ovelhas que estavam perdidas. Aqueles que estão no mundo, aqueles que se desviaram do propósito divino. Ele veio para salvar a tua alma, para você que se encontra perdido.
Ele veio para libertar a tua alma da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E se for preciso, ele é apedrejado. Se for preciso, como foi crucificado para salvar a nossa vida, o nosso Deus ainda hoje, Ele continua a fazer. Não importa o que possa acontecer, não importa o que possam falar. Se Jesus tiver que ir de encontro a você, se Jesus tiver que fazer a obra na tua vida, Ele vai fazer. Ainda que algumas coisas possam acontecer, mas Ele vai em busca das ovelhas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha irmã e meu irmão, Deus, Ele vai aonde você estiver. Não importa o que o homem já falou, não importa o que a mulher disse, não importa o que o ser humano dessa terra falou, não importa o que o homem decretou sobre a tua vida, não importa o que o diabo falou na tua mente. Se Deus quiser fazer algo na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz, querendo o homem ou não, querendo o diabo ou não, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele faz, Ele cria, Ele dá vida, Ele constrói, Ele levanta, Ele exalta, Ele honra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como se Ele quiser também, Ele abate, Ele humilha, Ele destrói, Ele mata, Ele quebra, Ele despedaça, porque Ele tem poder para fazer. Louvado seja Deus. E se você crê nessa palavra, você vai ver a tua vida mudar a partir de hoje, no nome de Jesus.